Salve fiel, tudo certo? Estamos aqui para gravar o segundo vídeo do canal. E esse vídeo vai ser, basicamente, o intuito desse vídeo é comentar a repercussão desse derby polêmico que a gente teve no domingo aí, há 2 dias atrás. Esse vídeo está sendo gravado na terça, o jogo foi no domingo. Polêmica de arbitragem, STJD, crime, vamos dizer assim. Mas o meu intuito mesmo é porque eu quero falar de uma coisa que me revolta muito, que é a parcialidade de quem deveria ser imparcial, no caso, a imprensa, os nossos queridos jornalistas esportivos. Mas antes disso, vamos dar uma passada em algumas informações importantes que tiveram ontem também, dentro do nosso clube. Para eu dar minha opinião aqui sobre o que eu penso. Vamos começar por Alex Santana. O que eu penso sobre a reintegração do Alex Santana? Estava afastado e foi confirmada a reintegração dele ao elenco. O Diniz confirmou que pretende usar ele. O que eu penso? Alex Santana, quando chegou em 2024, o Corinthians vinha afundado na zona do rebaixamento. Ele ajudou bastante, vinha bem naquele começo do Ramon Dias ali. Ele era uma peça importante do time, fazendo a dupla de volante com o Ranieri. Mas então ele teve uma lesão e desde então não conseguiu recuperar o futebol, nunca chegou nem perto de repetir o bom nível dos primeiros 5, 10 jogos ali que ele chegou a ter antes dessa lesão. E aí em 2025 já foi pouco usado, foi mais usado ali no Campeonato Paulista quando jogava alguns reservas e tal, chegou a fazer gol no Campeonato Paulista. Se eu não me engano ele faz 2 gols, um é contra o Novo Horizontino, uma vitória por 1-0, que é o time completamente reserva, que é um jogo que o Hugo pega pênalti ainda, enfim. E o outro gol ele faz um gol de letra, se eu não estiver enganado, na Arena, que eu não vou lembrar o adversário agora, talvez seja o Noroeste. Foi emprestado ao Grêmio, não se adaptou no Grêmio, não foi bem no Grêmio, e aí voltou ao Corinthians nesse começo de ano. O Dorival Júnior não queria utilizar, deixou o treinando afastado. A intenção, creio eu, que era negociar, mas também ninguém se interessou. E agora o Fernando Diniz chega e pede a reintegração dele. O que eu penso? Cara, eu penso o seguinte, o jogador não faltou com respeito com o clube em momento nenhum. Eu, particularmente, se tivesse a opção, negociaria. Por achar também que não tem um nível adequado no meu Corinthians ideal. Porém, a realidade não é essa. A realidade é que a gente é um time sem dinheiro, com limitações financeiras, um elenco curto e que a cada jogo perde muito jogador por lesão. O elenco já é curto e vem perdendo cada vez mais por lesão, problema muscular, enfim. Eu penso que o Alex Santana pode sim ser útil nesse momento. Por exemplo, no jogo de domingo mesmo, no derby, a gente não tinha um volante para entrar ali em campo, tinha o Alan e só. O Charles mesmo estava machucado, e não tinha opção. O Alex Santana, nesse cenário, pode ser um jogador interessante. Então eu penso que pode ser uma boa sim a reintegração dele, pode somar nesse momento. Mas assim, a primeira oportunidade que der, eu acho que o Corinthians tinha que tentar se livrar dele, porque se não se adaptar, é claro, às vezes o cara chega, começa a jogar muita bola, pode acontecer. Segundo ponto, eu pretendo aqui, pelo menos nesse canal, o meu intuito é, pelo menos, falar mais de futebol, campo e bola, porque eu acho que política é um assunto muito, posso dizer até que é controverso. Não dá pra botar a mão no fogo por ninguém, ainda mais ali que, sinceramente, eu não confio em ninguém ali no clube. Mas tem coisa que não dá pra gente deixar passar. Estava para ser votado a reforma do estatuto, que, dentre outras coisas, previa o voto do fiel torcedor, que é algo que o torcedor cobra muito, há muito tempo. E estava marcada uma assembleia ontem para discutir isso. Eis que, durante a manhã, o senhor Felipe Isabella, que é um cara que confesso que era um dos poucos que eu ainda tinha o mínimo de esperança lá dentro, entra com uma liminar para impedir que tivesse isso. E enfim, aí desencadeia várias brigas políticas, todo mundo querendo poder, enfim. Qual é o ponto? Chegamos ao ponto que o Romeu Tuma Júnior pediu licença do cargo dele de presidente do conselho.
Ele alega que é por causa de manobra política de Osmar Stabile e Felipe Isabella, que não querem fazer a reforma do estatuto para pensar no torcedor, que o Stabile argumenta de que a reforma não tem condições de se discutir isso por conta do Romeu, que eu também não gosto, estar na presidência do conselho. Então o Romeu alega que está pedindo licença para, digamos assim, excluir a desculpa deles para não votarem. Porém, curiosamente, ontem o Conselho da Ética sugeriu a votação de expulsão do Andrei Sanches por conta de uso indevido de cartão de crédito do clube. A ética sugeriu, passa para o presidente do conselho, teria a obrigação de botar para os conselheiros votarem a expulsão do ex-presidente Andrei Sanches. O Romeu Tuma já falou publicamente sobre isso, de que antes de pedirem a expulsão do Andrei Sanches, deveriam lembrar de tudo que ele fez pelo clube, como se ele tivesse feito algum favor, que não fez, e hoje enxergo que ele fez mais coisas ruins do que boas. Teve sim, na primeira passagem, bons momentos, coisas positivas, mas no geral, se a gente está do jeito que está hoje, é culpa desse senhor. E aí eu me pergunto, será mesmo que o Romeu Tuma Júnior pediu licença por causa de estar pensando bem no bem do Corinthians, e que se ele está sendo um problema para a votação da reforma do estatuto acontecer, que ele está saindo pelo bem do clube, para prezar pelo bem do clube, ou ele saiu para não ter que colocar uma votação pela expulsão de um cara que ele aparentemente admira pelas declarações que ele já deu. Fica aí a dúvida. O fato é que eu não confio em ninguém. Eu não confio em ninguém, e é até preocupante o torcedor, esse ano de eleição, no final do ano tem eleição, é preocupante o torcedor rachar para defender o lado A ou defender o lado B, porque a verdade é o seguinte, ninguém lá dentro gosta do clube. Eu penso dessa forma. O torcedor tem que se unir, o torcedor tem que cobrar, independente de quem estiver lá, cobrar melhorias, cobrar que tratem o Corinthians do tamanho que ele é. Um gigante mundial, o maior clube do mundo, na minha opinião. E assim será. E é isso, que o torcedor não rache, não fique comprando briga de defender o Stabile, defender o Tuma. O fato é o seguinte, o bem do Corinthians, você tem que defender o que você pensa pelo bem do Corinthians. E é isso. Vamos... esse caso é complicado. O STJD denunciou Breno Bidon, Hugo Souza e Mateuzinho, podendo pegar jogos de suspensão aí. E o André também. E denunciou o próprio Corinthians. Vamos lá. Breno Bidon, suspenso por uma conduta violenta nos túneis dos vestiários lá, que, para quem não tá sabendo, teve uma briga, aparentemente nos túneis, depois que o jogo acabou, que os times estavam indo pro vestiário. Conduta violenta do Bidon. As imagens que foram divulgadas até agora só mostram um empurra-empurra dos dois lados. Se o Bidon fez algo a mais, não sei, mas até agora não me pareceu, porque não foi divulgado. A única coisa que parece é que o jogador deles, o Luigi, fez um boletim de ocorrência porque tomou um tapa no pescoço. Pensar que os caras têm o Edmundo como ídolo, que... Tudo bem, é outra geração, mas aí pensar que hoje em dia o cara faz um boletim de ocorrência por tomar um tapa no pescoço, né? No meio de um empurra-empurra, que tava todo mundo se empurrando ali. Complicado. Enfim, o Breno Bidon está sendo denunciado, pode pegar de 1 a 3 jogos por conduta violenta ali no empurra-empurra do vestiário. Mateuzinho, denunciado, pode pegar de... não vou lembrar agora, mas se eu não me engano é de 2 a 8 jogos por conduta de agressão, que ele deu um soco no Flaco Lopes e foi expulso em campo. E o Hugo Souza, denunciado porque na entrevista depois do jogo foi perguntado sobre a arbitragem, e fez o seguinte comentário: o árbitro parece que apitou para um lado só. Isso, segundo o STJD, ele feriu a honra da arbitragem. Um cara lá do STJD, nem sei o cargo dele, também nem tenho interesse em saber, deu uma declaração dizendo que queria ver o Hugo falando sobre as defesas que fez no jogo, que ele foi muito bem no jogo e que preferiria ver ele falando sobre as defesas do jogo e não sobre a arbitragem. Eu queria perguntar a esse digníssimo senhor como que ele vai falar das defesas dele, primeiramente, se a pergunta foi sobre a arbitragem. A pergunta foi sobre a arbitragem, ele tem que responder sobre o que ele foi perguntado.
E por que ele foi perguntado sobre isso? Porque, mais uma vez, a arbitragem foi porca. Literalmente porca. Literalmente. Para bom entendedor. Arbitragem patética. E o André é denunciado também pelo gesto obsceno, que foi expulso em campo. O que me leva a uma pergunta. O jogo foi no domingo, o André foi expulso por esse gesto obsceno, que, convenhamos, eu vou dar minha opinião sincera. Eu acho que ele fez, na intenção, um gesto obsceno. Fez na intenção, percebeu que fez errado e tentou disfarçar. A questão é, tá proibido na regra, gesto obsceno não pode. Ok. Mas a questão é, no caso do André, por exemplo, ele realmente pode ter se colocado a mão ali por ter sentido algo. Porque teve uma pancada antes. Teve uma pancada. Ele pode realmente ter sentido algo. E aí o VAR chama o cara para interpretar se o cara fez um gesto obsceno. Isso pra mim é inacreditável. A gente vai ter que começar agora a chamar VAR para interpretar se o cara fez um gesto ou não. O gesto tem que ser algo... Por exemplo, o do Alan contra o Fluminense. É um negócio inegável ali. O cara pegou, balançou, falou pro cara, pega aqui, não sei o que. Beleza, ninguém vai reclamar. O do André é interpretativo. Eu acho, na minha interpretação, ele realmente fez. Tô tirando todo o meu clubismo aqui. Ele realmente fez. Mas é inegável que é interpretativo. Ele pode ter não feito na intenção, porque dá margem também para pensar que ele não fez. Mas eu quero o seguinte. O André fez, foi expulso, agora pode ser suspenso. No sábado, o dia anterior ao jogo, o Reinaldo do Mirassol, teve Mirassol e Bahia em Mirassol. O Reinaldo, lateral do Mirassol, faz um gesto no banco de reservas na frente do quarto árbitro. Na frente do quarto árbitro. Ele não foi expulso, ele não foi denunciado, ninguém fala nada. Por que o rigor da regra é sempre para um time só? O Corinthians é o único time que perdeu o mando de campo, jogou de portões fechados por conta de cantos homofóbicos. Não pode cantos homofóbicos? Beleza, justíssimo, justíssimo. A torcida do Fluminense canta, a torcida do Flamengo canta, a torcida do Palmeiras cantou pro Romero ano passado e cansou de cantar outras vezes, a torcida do São Paulo canta. Ninguém perde o mando de campo. Alguns desses nem denunciados são. O Corinthians perdeu o mando de campo. Por quê? Por que os outros também não perdem? Fica o questionamento. Fica o questionamento. E por que ninguém do Corinthians chega lá, põe a boca no microfone para reclamar sobre isso? Não tem comando. Não tem bastidor. A gente vai continuar sendo assaltado. A gente vai continuar sendo prejudicado enquanto ninguém tomar uma atitude quanto a isso. Não tem um cara lá pra chegar, chamar a imprensa, ir lá na CBF, fazer um escândalo. Os caras são beneficiados, jogo sim, jogo também, por conta disso. Os caras ganham o jogo, são ajudados e ainda saem reclamando. É nojento isso. É nojento. Mas eles têm bastidor por isso. O cara pensa duas vezes antes de tomar uma decisão contra o rival. Por quê? Porque ele sabe que se ele tomar uma decisão contra o rival, a presidente vai chorar, o clube vai soltar nota, o técnico vai chorar um monte na entrevista. O Flamengo faz a mesma coisa. E o Corinthians não. O Corinthians aceita calado. Aceita calado. É só um ponto de reflexão. É sujo. Eu acho ridículo isso. Acho ridículo. Mas, cara, também quando a gente é prejudicado, a gente tem que reclamar. É feio os caras fazerem o que fazem. São ajudados, às vezes nem é algo plausível de reclamação. E estão lá reclamando à toa simplesmente para pressionar, para tentar ganhar vantagem. Isso é feio. Agora, quando a gente realmente é prejudicado, a gente tem que reclamar. A gente tem que reclamar. Certo? E detalhe, eu citei, o Corinthians também foi denunciado porque teve pipa no estádio e teve um drone que entrou com um porquinho de pelúcia. Qual é o controle que o Corinthians tem sobre um drone que veio de fora do estádio? O Corinthians pode perder mando de campo por isso. Um drone que veio de fora do estádio. O Corinthians tem que ter o quê? Tem que ter um exército antiaéreo agora para impedir a entrada de drones no estádio? O Corinthians vai fazer o quê em relação a isso? O que o Corinthians tem culpa nisso para perder mando de campo? Fica o questionamento. Mas o Flaco Lopes, que deu uma cotovelada clara no Bidon, ele não foi denunciado, né? Por quê? Né? Inclusive, aí já vamos entrar no ponto da imprensa esportiva. Grandes jornalistas esportivos nós temos, né? O Flaco, todo mundo falando de um suposto pênalti pros caras, que eu tô até agora tentando ver um toque, que eu não enxergo o toque.
De verdade, não enxergo o toque do Gabriel Paulista no Sousa. Todo mundo falando pênalti, que não sei o que lá. E o Flávio Lopes, que deu uma cotovelada clara no bidon. Ninguém fala nada. O Flávio Lopes não foi expulso, o VAR não chamou, o Flávio Lopes não foi denunciado, que nem os jogadores do Corinthians foram. Ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Silêncio sepulcral. Por quê? Porque a narrativa do Corinthians beneficiado enriquece muita gente, dá muita audiência pra todo mundo. Dá muita audiência. O Flávio Lopes não foi denunciado, o Corinthians também se cala, o Marcelo Paes fez um postzinho no story do Instagram e convenhamos, isso não é nada, né? Isso é um nada. Isso é um absoluto nada, não adianta absolutamente nada. Curioso, por que ninguém fala da cotovelada do Flávio Lopes? Não foi manchete, não foi assunto polêmico de arbitragem. Inclusive o Globo Esporte, o Paulo César de Oliveira, comentarista da Globo, ex-árbitro, teve uma matéria no Globo Esporte dele analisando as decisões do VAR. E ele disse que o VAR foi perfeito em todos os lances de expulsões e só cita um erro. O suposto pênalti, que pra mim não foi pênalti. Mas se ele achou o pênalti, beleza. Mas ele omitir que teve esse lance do Flávio Lopes é uma vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha. Seguindo a isso, eu vou falar de um caso específico para tentar não me alongar muito. O senhor Paulo Massini, jornalista declaradamente palmeirense, num programa ontem de mesa redonda com o Vessone levantou algo que eu acho digno, o porquê que o Palmeiras leva um número tão excessivo de seguranças para os jogos em Itaquera, na arena. Sendo que muitas vezes as confusões saem justamente por conta desses seguranças que provocam também, tentam criar um clima bélico, parece que justamente para sair uma confusão e gerar punição, enfim. O Paulo Massini simplesmente começa a perguntar por que isso incomoda tanto o Vessone. O Vessone diz o porquê, porque o Santos não leva, é clássico também, o Santos não leva. O São Paulo não leva, o Flamengo não leva, ninguém leva, só o Palmeiras leva esse tanto de segurança. E é isso que o Paulo Massini fala, leva porque jogar em Itaquera é assim, é cabeça de porco, é drone com porco de pelúcia. O que é a próxima coisa? Vão entrar armado em campo? Ele realmente falou, porco de pelúcia, ele soltou essa seguinte aspa, seguido de porco de pelúcia, ele falou, vão entrar armado em campo. E o que um segurança pode fazer com a entrada de um porco de pelúcia? Qual é a justificativa para isso? Fica o questionamento. E, ainda por cima disso, em Itaquera é assim, pode tudo. Itaquera jogar lá é isso, racismo, como se... Porque, pra quem não sabe também, teve um caso de racismo lamentável na arena. Primeira vez que eu vejo algo disso na arena, porque, conhecendo bem, quando acontece na hora, se acontecesse, seria cobrado ali mesmo na hora pelos próprios torcedores. No lance do Roberto, que ele perde o gol com o Carlos Miguel, alguém grita macaco pro Carlos Miguel, lamentável, não suporto o Carlos Miguel, a gente pode xingar o Carlos Miguel de tudo quanto é coisa, mas crime não se justifica, que seja identificado, punido, nunca mais entre no estádio e que seja preso, quem cometeu isso. Mas o senhor Paulo Massini falar como se fosse algo normal na arena, normal, ter caso de racismo, jogar em Itaquera é isso, racismo, como se fosse algo corriqueiro, como se o Corinthians fosse cúmplice disso. Até de certa forma generalizando o torcedor como se fosse o estádio inteiro cantando. Cantando não, chamando o cara de macaco. Lamentável. Lamentável. A torcida do Palmeiras fica muito irritada quando são chamados de time de fascista. Já foi mais de um caso que foi encontrado o torcedor no estádio deles, fotografado com camisa do Mussolini, escrito Mussolini nas costas. Eu acho que ele não gosta de se generalizar falando que o Palmeiras é um time fascista e a torcida do Palmeiras é fascista. Ele não vai gostar, né? Por que ele fez isso com a gente? E ninguém fala nada. O Vessone tentou debater ali e tal, mas... nada. Aí, ou seja, resultado, o Corinthians ainda sai como se fosse cúmplice de um caso de racismo, sendo que o Corinthians se colocou à disposição para tentar identificar o criminoso. É complicado. O senhor André Rizek se diz tão corintiano, é na verdade um paga-lanche, né? Um paga-lanche. Corintiano bobão, que de corintiano não tem nada. Falando que o único erro da arbitragem, na verdade, foi que o Corinthians não deveria ter tido 2 expulsos, e sim 3, que o Gabriel Paulista, por toda a sua truculência, empurrou o Giá e deveria ter sido expulso.
Ô, André Rizek, cara, fica mais bonito você parar de se denominar corintiano. É sério, se você quer continuar agindo dessa forma, para de falar que você é corintiano, cara. É mais bonito. É mais bonito. O que eu vejo é que a ala da imprensa que odeia o Corinthians não esconde isso. Os corintianos que a gente gostaria que defendessem a gente, não pra, cara, ser parcial pra nos defender, mas também pra não faltar com a verdade, pra não ficar instigando ali um assunto, uma narrativa pra pagar de imparcial. Também não. Eles se omitem e corroboram com essa narrativa pra ficar bem na fita ali com os amiguinhos. Isso me revolta, cara. Me revolta porque é muita inverdade, é muita fake news, em verdade, como eu falei. E é complicado, né, vindo de alguém de uma profissão que deveria prezar pela imparcialidade. Mas não, na prática não é o que acontece, né? Basicamente é isso. O Caio César, agora só para finalizar, o Caio César iniciou a transição física. Acho que para amanhã, contra o Santa Fé na Libertadores, não deve estar apto a jogar ainda, mas talvez contra o Vitória no sábado, eu acho que é uma possibilidade. O Fernando Diniz confirmou na coletiva pós-jogo que o Memphis fez de tudo para tentar jogar, confirmando o que ele escreveu no texto que ele fez no sábado. Então, se ele fez de tudo para jogar, tinha essa possibilidade. Creio também que deve estar próximo à volta dele. E por fim, que eu tinha esquecido de citar no começo do vídeo, o Corinthians contratou o Júlio César para gerente de futebol. O que eu penso sobre isso? Muito bom, gostei. É um cargo que normalmente é usado para colocar gente do próprio clube, conselheiro. É um cargo político. Colocando o Júlio César lá, que é um cara profissional, já vinha trabalhando no Bragantino, teve essa experiência, é corintiano, conhece o clube, conhece a pressão, foi jogador, tem boa relação com os jogadores atuais, né? Por falar a mesma língua, já foi jogador também. Cara, achei uma ótima escolha. E o principal motivo é colocar um cara profissional que vai afastar conselheiro do cargo. Isso pra mim é o principal de tudo. E é basicamente isso que tinha pra falar hoje. Foi o segundo vídeo aqui. Amanhã tem Corinthians e Santa Fé, 9h30 pela Libertadores, segunda rodada. A gente ganhou o primeiro jogo do Platense na Argentina, começamos muito bem. O Santa Fé empatou em casa com o Peñarol. A gente ganhar amanhã é um grande salto para classificação já, penso eu. É o primeiro dos nossos jogos em casa. O ideal é ganhar todos os jogos em casa nessa fase de grupos e somar pontos fora o máximo possível. A gente já conseguiu somar 3 fora. E agora começa a nossa caminhada em casa na Libertadores. Expectativa de casa cheia, expectativa de vitória. E é isso. E é isso. Depois a gente pega o Vitória no sábado, no Barradão, jogo complicado, chato. Sem o André, que foi expulso, sem o Mateuzinho, que foi expulso. Outra boa notícia, o Milan iniciou também em transição física, deve estar à disposição para jogar contra o Vitória, na ausência do Mateuzinho. E é isso, o Corinthians precisa ganhar amanhã para se encaminhar bem na Libertadores e focar no Vitória. Por quê? O Corinthians está em 16º, a 1 ponto da zona do rebaixamento, do primeiro time da zona, que é o Cruzeiro, com 10 pontos, o Corinthians tem 11. Tem que se afastar o mais rápido possível para espantar essa crise, esse momento ruim. E como eu já falei no outro vídeo, somar o máximo de pontos possíveis agora antes da parada para a Copa do Mundo no Campeonato Brasileiro, para que possa depois, quando afunilar as Copas, Copa do Brasil e Libertadores, o Corinthians ter condições de focar nelas. Se tiver chegando na hora que afunilar nas Copas e tiver numa situação ruim no Campeonato Brasileiro, brigando contra rebaixamento ali próximo da zona, vai ter que jogar time titular em jogo de Campeonato Brasileiro que poderia estar sendo descansado para jogar a Copa. E acho que não é isso que a gente quer. A gente quer focar nas Copas, que é onde a gente tem chance de título. E acho que a gente tem chances reais de título. Esse time provou domingo que ele é capaz de enfrentar o Palmeiras, que é o líder do campeonato. Os dois melhores times da América são Flamengo e Palmeiras. O Corinthians foi campeão há menos de 2 meses em cima do Flamengo. Jogou na Arena com o Dorival Júnior ainda. Melhor que o Flamengo, amassou o Flamengo e empatou 1-1. E contra o Palmeiras jogou 9 contra 11 e jogou bem. Jogou bem, jogou bem 11 contra 11, jogou bem 11 contra 10, jogou bem 11 contra 9. Então é um time capaz de ser competitivo contra esses times, contra as melhores equipes. Então dá, cara. Dá. Vamos acreditar, vamos apoiar o Fernando Diniz, que eu também não queria. Não queria, nunca quis, nunca imaginei, nunca quis o Fernando Diniz no Corinthians.
Mas o começo é promissor, confesso que vem me animando. E eu boto fé, cara. Boto fé, vamos apoiar, vamos torcer amanhã. E é isso. Depois a gente volta aqui com o pós-jogo de Corinthians e Santa Fé. Amanhã é o jogo, não sei, acho que na quinta-feira eu devo colocar o vídeo, gravar e postar o vídeo. Então é isso. Esses foram os comentários que eu tinha a fazer. A principal revolta era sobre a imprensa, essa parcialidade. E é isso. Até mais, fiel. Tamo junto. Vai, Corinthians.